Olá, eu sou Gabriel Ricardo, aqui do Farol da Liberdade, em mais um devocional. Hoje nós discutiremos e conversaremos a respeito do que o sofrimento nos ensina. Antes de tudo, gostaria que você desse o like aqui embaixo, que você se inscrevesse aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E o mais importante de tudo, compartilhe isso com alguém. Hoje, a nossa reflexão a respeito do que o sofrimento ensina será feita aqui na carta de Paulo aos Romanos, do 1 ao 5. Então peço que você abra sua Bíblia, independente da versão, Romanos 5, do 1 ao 5. Lemos da seguinte maneira: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Amém, essa é a palavra do Senhor. A carta de Paulo aos Romanos aqui, comentando a respeito da tribulação e da fé no próprio Deus. Aqui nesse texto em específico, ele vai nos apresentar uma verdade um pouco contra-intuitiva diante dos tempos que nós vivemos. Nós temos hoje uma época do Evangelho onde as pessoas buscam em Deus uma maneira de viver no gostoso, né? O que é viver no gostoso? É viver sem problemas, é ter uma vida de voo de cruzeiro, sem nenhum tipo de turbulência, onde Deus proporciona tudo aquilo que você precisa, sem nenhum tipo de ressalva, todos os seus desejos são realizados por Deus. Deus é uma espécie de alter ego seu mesmo, só que todo-poderoso. Ou seja, ele é uma espécie de eu lírico de cada um de nós, que realiza tudo aquilo que a gente quer, como um pai lida com uma criança mimada. Então, não é isso que Paulo propõe por aqui. Ele aponta para a direção de que a tribulação, os problemas que nós enfrentamos, são motivos de glória, são motivos de criar perseverança, criando aqui, através da perseverança, um caráter firme, um caráter aprovado e, por consequência, esperança. Ou seja, quando você enfrenta um problema num primeiro momento, o primeiro problema que você enfrentou naquela direção, ele é um problema que ele parece de fato maior do que ele será no futuro, né? Então você enfrenta a mesma situação por diversas vezes, a mesma objeção por diversas vezes, você já vai se adequando e se condicionando a enfrentar esse problema futuramente com mais experiência e, por consequência, com mais esperança. Ou seja, você se vê diante de uma má situação e você não desfalece. Você não se deixa derrubar por tudo isso, porque você sabe que no final do dia tudo isso vai passar. Então, aqui, o que aponta dentro dessa passagem é que Paulo não diz que nós busquemos o sofrimento de uma maneira propositiva, voluntária, né? Que a gente vá na direção do problema. Não. Mas o problema simplesmente vem. As dificuldades vêm e nós precisamos enfrentá-las. E há um processo ainda maior em ação que está por cima da superfície desse problema. Algo que vai além da dor, do incômodo e do sofrimento imediato. Ele descreve aqui um processo do versículo 3 adiante, que é uma tribulação, um problema que gera em nosso coração perseverança, que constrói dentro de nós a experiência, e essa experiência leva você à esperança, à fé no Espírito Santo que te habita e em Deus que prometeu todas essas coisas. Há um livro muito famoso que eu já comentei aqui algumas vezes, que é o Em Busca de Sentido.
Tem algumas outras traduções que o título eles colocam como O Homem em Busca de Sentido, de um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Ele é um dos sobreviventes do Holocausto e escreve esse livro, publica ele em 1946, após o final da guerra, e aí ele traz uma visão que é complementar a essa visão de Paulo. Frankl, no primeiro tomo do livro, na primeira metade, ele cita só a experiência dele dentro do campo de concentração. Então ele, como médico, como um psiquiatra, olha ali a realidade dele mesmo e a realidade dos outros prisioneiros que ali estavam com ele, né, nos campos de concentração, onde ele é transferido por algumas vezes. E o que ele observa por ali é que, ainda que as circunstâncias sejam terríveis, ou seja, você está sendo cativo contra a sua vontade em um campo de trabalho forçado, mas que as pessoas resistindo a esse desespero, resistindo ao último ponto, algo que ninguém pode tirar de você, que é a sua autodeterminação, a sua esperança, ou seja, o sentido pelo qual você ainda está vivo, independente das circunstâncias que você enfrenta hoje. O sofrimento é inevitável, é impossível que nós possamos fugir disso na vida. Sofrimento não é só encravada, né? Sofrimento não é só ficar gripado. Sofrimento é, de fato, coisas mais pesadas que acontecem com todos nós. Profundas crises financeiras, doenças que afligem não só a nós, mas aos nossos amados, as nossas famílias, a nossa parentela, a morte, o luto. Mas o que vai importar, não só aqui, na descrição de Paulo aos Romanos aqui no capítulo 5 e também no trabalho de Frankl, é a sua atitude diante do sofrimento que é inevitável. Então a experiência de Frankl, ele traz ali diversos dias, né, onde ele passa, ele fala da experiência no campo, fala de pessoas que já desistiram de sobreviver, que não suportaram aquelas condições tão opressivas que aconteciam no campo, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista metafísico, o quanto o campo de concentração destruía a psique das pessoas que ali estavam. Mas ele afirma, ali numa das frases do livro, que é um dos momentos do alto do livro, né, das maiores lições que ele traz, que tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa. A última das liberdades humanas está em escolher uma atitude. Ou seja, a maneira, independente do conjunto de circunstâncias onde você está, escolher o seu caminho, escolher a maneira que você reage frente a determinada situação. Ainda que você não tenha nenhum controle a respeito dela, ainda que você seja um prisioneiro num campo de concentração, a decisão de como você reage frente a esse problema é sua. E essa é a última liberdade do ser humano, segundo Frankl. E da mesma maneira aqui, Paulo aponta que os problemas e as tribulações nos tornam muitas vezes impotentes. Nós podemos escolher a perseverança, e essa perseverança cria em nós cada vez mais força interior, dureza de caráter. Essa experiência molda o nosso caráter para a posteridade, para novos problemas que enfrentaremos no futuro. Então, as tribulações e os problemas não são sinais do abandono de Deus, mas, na verdade, oportunidades, meios pelos quais nós podemos crescer enquanto indivíduos, crescer em graça, profundamente, desenvolvendo cada vez mais a nossa fé e a nossa experiência direto com o próprio Deus. E aqui a coisa mais interessante, quando nós pegamos a Bíblia e olhando para esse livro do Frankl, que é um livro tão atual, que ainda fala conosco, que a Bíblia é um livro também tão atual, que fala com o nosso coração, ambos vão descrever o sofrimento dessa mesma maneira. O sofrimento como um propósito, um caminho para algo maior, para uma realidade que nós ainda não somos capazes de enxergar na posteridade. Então, uma visão de futuro,
onde você, através da esperança, do porquê você tem que se manter de pé, a estrutura, o stay onde você tem, o qual você tem na sua vida, todas as colunas, toda a raiz que sustenta a substância do seu ser, são o motivo pelo qual você se mantém de pé. E essa esperança aqui na perspectiva de Paulo, ela não é algo vago, incerto ou até mesmo subjetivo, ou seja, cada ser humano cria para si mesmo o sentido último ao qual ele dá para sua própria existência. Na verdade, aqui ele aponta para a promessa de Deus, afirmando aqui que Deus não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então a esperança cristã não depende do seu olhar e da sua percepção de todas as circunstâncias que te cercam, mas da plena certeza de que Deus está conosco independente das circunstâncias ao redor, transformando até o sofrimento, até a tribulação em um meio de nos tornarmos a imagem e semelhança do próprio Cristo. Essa é a grande lição que o Frankl, né, que acaba sendo um psiquiatra que influencia um pouco do pensamento existencialista, né, na filosofia, e aí você pode aprofundar suas leituras, você pode ler o Sartre, pode ler o Heidegger, ou mesmo o Albert Camus, ou leia o Frankl, né, você que gosta desse tipo de assunto. Aprofunde-se e compreenda que dentro da filosofia e dentro de tudo que foi abordado fora das quatro paredes das igrejas que nós conhecemos, o ser humano busca sentido e busca respostas diante do sofrimento e do mal que ele vê ao seu redor. Mas a Bíblia sempre tem uma resposta que é complementar a tudo aquilo que a gente enxerga por aí. Então, a última lição que eu gostaria de deixar para você a respeito disso é a lição que o próprio Frankl nos traz e que Paulo também fala a respeito, que é o amor. O amor como uma força poderosa que nos mantém a humanidade, ou seja, tudo aquilo que nos eleva de maneira transcendental, no meio da plena desumanização. Quando o redor se esforça, quando todas as circunstâncias apontam para a sua plena desumanização, para que você haja de uma maneira deslocada de tudo aquilo que Deus determina para ti, você manter-se humanizado, manter-se apontando o seu caráter para a figura de Cristo, o amor como a máxima virtude, assim como Paulo fala em Coríntios 13 a respeito de todas essas coisas, né? O amor demonstrado por Cristo na cruz. Ele nos entrega segurança apesar das dificuldades e apesar das tribulações. Nós não estamos sozinhos. Até no sofrimento temos Deus e nada, mas nada pode nos separar desse amor. Aqui como Paulo traz, né, em Romanos 8. Então eu sugiro que você, depois desse devocional, leia aqui a carta de Paulo aos Romanos, principalmente o capítulo 5. Sugiro que você siga nessas leituras, siga firme no caminho de Cristo e utilize esses devocionais aqui que nós fazemos todos os dias para o seu engrandecimento e para se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo de Nazaré. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por forjar-nos e sermos pessoas melhores, inclusive na tribulação. Principalmente na tribulação e na dificuldade, pois é neste momento em que demonstramos o Espírito que nos habita. É neste momento da plena dificuldade que nos apegamos a Ti ou que nos separamos. E esse fruto diante dos problemas e das tribulações é o que mostra de fato quem somos. Que o Senhor tenha misericórdia e graça para conosco, apesar da nossa natureza pecaminosa. Que o Senhor
possa nos capacitar através do Espírito Santo para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo e que, apesar das dificuldades e apesar dos problemas, apesar das tribulações, tenhamos firme esperança e fé em Ti e que sejamos provados, que nossa fé seja de fato provada, colocada à prova diante de Ti e que neste teste sejamos aprovados diretamente por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, consola nossos corações até mesmo nas dificuldades e nos problemas, Senhor. Amém. Que você vá para o seu dia em paz, tranquilo, e ainda que você enfrente problemas, saiba, Deus está contigo e que no final dessa jornada de problemas você se tornará alguém ainda mais parecido com Jesus. Eu gostaria que você deixasse aqui embaixo, de repente, lições que você teve com o sofrimento, lições que você aprendeu através da dor, que você traga aqui nos comentários e exponha essas situações caso você se sinta à vontade. E que através desse testemunho aqui embaixo nos comentários, outros irmãos possam fortalecer a sua fé e que você, através da sua própria história, seja um meio de graça para outras pessoas que hoje enfrentam problemas que podem ser parecidos ou iguais aos que você enfrentou. Em nome de Jesus, vá para o seu dia em paz. Amém.